7 horas mais 43 minutos, 7h43, voltamos aí no nosso Repórter Cultura, a hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921, sempre presente. E chegou a hora então do Ponto de Vista com Arão Josino. O Arão está ao vivo com a gente, porém online. Onde é que será que anda o Arão? Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura. Hoje eu estou pelo Rio de Janeiro, estou passeando um pouquinho, dando uma descansada, mas eu não poderia deixar de participar aqui do nosso ponto de vista. Muito bem, Arão, vamos lá, vamos começar nossa conversa de hoje, porque tem muito assunto, né? Não falta assunto para o ponto de vista. Universidade gratuita, é um teste para a base do Jorginho Melo? Olha, Odair, a universidade gratuita é, sem dúvida nenhuma, um dos principais programas do plano de governo de Jorginho Melo, quando ele foi eleito governador, propondo isso, né? Propondo que as universidades comunitárias, como por exemplo a FURB, que é a nossa universidade regional de Blumenau, fosse gratuita para os estudantes. E no início do seu mandato, ele já começou a dialogar com a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Estado da Educação começou a construir esse projeto da universidade gratuita. No entanto, começou a ter uma pressão muito grande por parte justamente das universidades privadas, dizendo de que, olha, só as universidades comunitárias não é justo. Nós, universidades privadas, também temos direito a uma parcela, um percentual dessas bolsas de estudo. No entanto, o governo entende que deveria ser tão somente as universidades comunitárias. Recentemente, o Executivo mandou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei das universidades gratuitas. No entanto, lá na Assembleia Legislativa está uma verdadeira guerra, né? Alguns deputados se posicionando a favor das universidades comunitárias serem gratuitas com recursos do Estado, outros deputados puxando para essa questão das bolsas de estudo para as universidades privadas, e um terceiro grupo de deputados dizendo, olha, seguinte, a responsabilidade do governo do Estado é manter a educação básica, né? Então, se é manter a educação básica, será que todas as escolas estaduais estão com uma boa infraestrutura? Será que todas as escolas estaduais têm tecnologia, têm inovação e já podem dar este passo? Porque se as escolas estaduais, se o ensino básico, o ensino médio não estão bem estruturados, por que o Estado vai colocar dinheiro no ensino superior? No Pacto Federativo, o ensino superior é responsabilidade do governo federal através do MEC. Então, essa é a discussão que tem hoje lá entre os deputados. Mas o que está muito interessante é que, por ser um programa prioridade, né, prioritário para o governo Jorginho, nesse momento eu acho que ele vai identificar quem realmente está do lado dele. E aí, essa semana, o deputado estadual Ivan Nats, que é do PL, que é ligado ao governador Jorginho Melo e é da nossa região do Vale, ele já fez uma publicação lá no Twitter e no Instagram dele, dizendo o seguinte, olha, esse é o momento que o governador Jorginho vai saber quem realmente está ao lado dele. Então, alguns já estão dizendo de que a aprovação ou não da universidade gratuita na Assembleia Legislativa vai dizer como está a base de governo do governador Jorginho. Mas certamente essa discussão vai longe, vai dar muito pano para a manga, né? E eu entendo que não é que essa votação ela não vai dizer sobre a base de governo do Jorginho, mas vai dizer sim sobre um posicionamento da Assembleia Legislativa ouvindo as lideranças, né? Então, o deputado estadual Napoleão Bernardes tem sido um grande defensor das universidades comunitárias, alguns outros deputados questionando a questão das universidades privadas, o deputado Cadorim, do Novo, tem puxado a discussão de que não existe nada gratuito no governo. Para se ter algo gratuito, a gente tem que pagar impostos. Então, ele tem questionado muito sobre a questão da estrutura das escolas estaduais. Um debate interessante que fala sobre a educação, que prioriza a educação, que é muito importante para Santa Catarina. Pois é, não deveria ser isso, né, Arão? Não deveria ser a questão de avaliar a base, mas de avaliar projeto. Se o projeto é interessante e se ele está cumprindo aquilo que é o papel do governo, como você falou. O governo prioritariamente tem que atender à educação básica. E a educação
ali a universidade já é um atributo do governo federal. Mas vamos lá, falando ainda do nosso estado aqui, nós temos aí o julgamento da constitucionalidade do Pix do Moisés. Como é que está essa situação? Olha, Odair, começou essa semana, então, o julgamento. Para quem não sabe, o Pix são as transferências, né, especiais feitas pelo governo do estado para as prefeituras. Iniciou esse processo no período em que Moisés estava como governador, com o objetivo de desburocratizar a liberação de recursos. Então, recursos até 5 milhões de reais, né, eram destinados aos municípios através dessa transferência especial que desburocratizou o processo de convênio. E assim, desburocratizou muito, né? Eu que estou dentro de uma prefeitura, que acompanha o dia a dia da burocracia da liberação de recursos, a gente sabe que facilitou muito a liberação de recursos. No entanto, a partir do momento em que a prefeitura recebe o recurso, ela precisa cumprir com de forma muito rigorosa, né, a lei de licitações e depois precisa prestar contas. No entanto, quando o governador Jorginho Melo assumiu o governo do estado, ele bateu fortemente nessas transferências especiais, entendendo de que era inconstitucional, né? E o Jorginho Melo, inclusive, usou muito isso durante a campanha eleitoral, tanto é que nós já estamos aqui finalizando praticamente o mês de junho e as prefeituras que têm ainda parcelas a serem recebidas por transferência especial, o Timbó é um caso desses, Rodeio, Indaial, não receberam absolutamente nem R$1 fruto dessas transferências especiais, porque o governo Jorginho Melo não concorda com esse formato e aguarda, inclusive, essa decisão. Então, essa decisão ela está sendo tomada pelo Tribunal de Justiça. Ao todo, são 25 desembargadores que farão a análise. O processo começou a ser votado nessa última semana. O voto do relator ele é que, de fato, as transferências especiais são inconstitucionais, só que o relator entende que todas as transferências especiais que iniciaram, as obras que iniciaram, elas devem ser concluídas nesse mesmo formato. Então, o relator está defendendo que, a partir do momento em que todas as obras que estão em andamento serem concluídas, ou seja, que o Estado fizer o desembolso que falta para essas obras, aí sim não vale mais fazer nessa modalidade. No entanto, até o presente momento, outros 4 desembargadores também votaram, dos 25 ao todo. E esses 4 desembargadores votaram que o processo de transferência especial ele é constitucional, ou seja, eles aprovaram a forma do governador Moisés de fazer a liberação de recursos. Então, todos os prefeitos dos 295 municípios do estado estão de olho nessa votação que está acontecendo no Tribunal de Justiça. A sessão ela foi suspensa, ela retorna aqui no próximo dia 5 de julho. Dia 5 de julho eles retomam com essa votação. É uma votação muito importante, primeiro, para fazer com que esse canteiro de obras paradas, né, paralisadas em Santa Catarina sejam retomadas, né, mas também já vislumbrando o futuro, porque, de fato, esse processo de liberação de recursos ele facilitou muito a vida das prefeituras. Vamos ver no que isso vai dar. É, sem dúvida alguma, um embate aí, até de narrativas, de posições do governo Jorginho Melo com o governo Moisés. Essa ação ela foi movida pelo Ministério Público de Santa Catarina e por isso, então, que os desembargadores estão analisando a constitucionalidade das transferências especiais. Bom, até aqui os prefeitos estão em vantagem, vamos dizer assim, porque o relator ele está dando pelo menos que as obras em andamento sejam concluídas, isso já é um bom sinal, e os 4 que votaram até aqui deram a favor da constitucionalidade, né, desse projeto ali do Pix. Então, até agora os prefeitos estão têm aí as decisões favoráveis, tanto do relator quanto daqueles que já votaram. Mas isso, para 25 desembargadores votarem, isso vai longe, né, Arão? Vai longe, com certeza. Os prefeitos saem em vantagem, né? Mas o que mais, sem dúvida alguma, favoreceu o olhar dos prefeitos em relação a essa discussão é a posição do voto do relator, né? Em que
apesar dele dizer que é inconstitucional, ele fala, olha, precisa ser cumprida as obras que já iniciaram e o governo deve realizar os desembolsos financeiros que faltam. Porque a grande preocupação dos prefeitos é que o governo ele queira mudar a modalidade de transferência especial para convênio. Isso vai burocratizar muito, vai dificultar muito a vida das prefeituras. Ô, Arão, vamos lá. Questão que iniciou ontem, dia 22, não sei se por coincidência ou não, exatamente no dia 22, mas o julgamento do Bolsonaro ontem com a lida ali do processo por parte do relator, falou também o advogado do Jair Bolsonaro. Como é que você viu esse dia de ontem e no que culminará esse julgamento? Bom, com certeza a política está pegando fogo no nosso país, né? Essa votação ela é muito importante lá no TSE, fala muito sobre o futuro de Bolsonaro e o futuro da política nacional. O Bolsonaro ele tem se posicionado muito firme, inclusive em entrevistas para a imprensa nacional e também através das redes sociais, e que não vai abrir mão dos seus direitos eleitorais. Ao todo são 7 ministros, né, que têm aí o direito de decidir sobre o futuro eleitoral de Jair Bolsonaro, lembrando que eles estão votando aí um pedido feito pelo PDT em relação à situação de uma reunião que Bolsonaro fez com embaixadores estrangeiros, em que ele bateu fortemente no sistema eleitoral brasileiro, inclusive com transmissão ao vivo pela TV Brasil, que é a TV pública. Então o PDT entrou com essa ação contra Bolsonaro e agora o TSE está julgando um julgamento que nos bastidores dizem que deve durar pelo menos até o mês de julho, final do mês de julho, então certamente será bastante demorado. O que nós estamos vendo é um TSE que tem batido fortemente nas pessoas que estão próximas a Bolsonaro. Então, tivemos aí alguns casos já de cassação, tivemos inclusive um prefeito de Santa Catarina, prefeito de Brusque, que é bolsonarista e que acabou sendo cassado, né, por conta dos seus direitos eleitorais, frutos de uma ação movida pelo PT na eleição municipal ainda, né? Então, certamente muita água vai rolar por baixo dessa ponte, não vai ser uma situação fácil para Bolsonaro. A gente sabe que Alexandre de Moraes está por lá, né? Está se posicionando fortemente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e com certeza todos estão atentos a essa decisão que o TSE vai tomar nas próximas semanas. Chama atenção ali a questão, algumas questões que o advogado aí da defesa do Bolsonaro colocou, que isso não aconteceu no período eleitoral, portanto não se configuraria crime eleitoral. Outra questão é de que ele não atacou, não favoreceu a sua campanha diretamente com essa situação, porque como era o sistema eleitoral que estava sendo visado ali, isso era uma coisa que afetaria todas as campanhas, então tem argumentos ali interessantes nesse sentido, e agora também o próprio TSE querendo trazer ao processo, incorporar ao processo informações que aconteceram esse ano. Isso aí está bem estranho, né, Arão? Exatamente, é aquilo que eu falei antes, né? O TSE, a gente sabe como ele tem se posicionado, né? E o advogado de Jair Bolsonaro, ele tem muita razão quando ele diz, olha, esse assunto ele não aconteceu durante o processo eleitoral, então não caberia ao TSE julgar, né? E ele tem se posicionado nesse sentido, Jair Bolsonaro, porque de fato, né, se não aconteceu no processo eleitoral, né, não teria lógica a justiça eleitoral, né, o TSE fazer esse julgamento. Mas a gente sabe que talvez o julgamento já tenha sido feito, né, por alguns ministros que lá estão. Muito bem, e o Lira, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui, o poder do legislativo, o poder do presidente da Casa Legislativa lá em Brasília, agora com essa situação aí da mudança no Ministério do Turismo. É Lira mostrando mais uma vez a sua força, seu poder? Arthur Lira certamente é o homem mais poderoso aí dos bastidores da política nacional. Lira que tem o comando
da Câmara dos Deputados, circula muito bem, já circulava muito bem com Jair Bolsonaro e agora circula muito bem com o Lula também. Ele tem aí uma articulação muito forte com os outros deputados federais, os líderes partidários, que são fundamentais para que as pautas sejam votadas na Câmara dos Deputados, tem uma ligação muito forte com Arthur Lira, e agora Arthur Lira, pelo que os bastidores indicam, vai emplacar, inclusive, a indicação do ministro do Turismo. Então, será a primeira grande troca que o presidente Lula fará e deve fazer, inclusive, na semana que vem, retornando aí da missão internacional que ele está fazendo na Europa. Deve sair, então, a ministra Daniela Carneiro, que é deputada federal pelo Rio de Janeiro, está licenciada para ocupar o ministério, e em seu lugar deve entrar o também deputado federal Celso Sabino, que é do Pará e totalmente ligado ao grupo de Arthur Lira. Nos bastidores dizem também que Arthur Lira já está aí com uma estrutura muito grande no segundo, terceiro, quarto escalão do governo do estado, e que essas indicações, na verdade, são indicações dos seus colegas parlamentares, né? Então aqui a gente vê o Centrão, mais uma vez, tomando força, né? Tomando aí o comando de grande parte do governo federal, que é o que vai garantir a sustentabilidade, a governabilidade de Lula no Congresso. Inclusive, sustentabilidade que a gente já pôde ver na votação dessa semana, da indicação de Lula, né, para o Supremo, que é a indicação do seu advogado pessoal, o Zanin, que teve aí um resultado bastante expressivo, né? Tivemos aí 58 senadores favoráveis e apenas 18 contrários à indicação de Lula para o Supremo. Então, isso já demonstra a força que Lula tem no Congresso e que, de fato, o Centrão já tomou o lado. O Centrão, que geralmente tem um pé em cada canoa, já está colocando os seus pés na canoa de quem tem a caneta na mão, quem tem a tinta, quem tem o poder nesse momento, que no caso é o presidente Lula. Muito bem, para a gente fechar rapidinho, Arão, taxa de juros, o Copom manteve os 13,75, mesmo depois aí de Lula e toda a esfera governamental ao redor de Lula aí ter atacado Campos Neto frontalmente, enfim, e a taxa de juros foi mantida. O presidente Lula está muito incomodado com essa situação, os seus aliados também, porque nós sabemos, né, com a taxa de juros tão alta, o poder aquisitivo das pessoas ele é reduzido. Então, o Lula estava tentando fazer a cabeça do Copom para baixar essa taxa de juros, mas o Copom se manteve firme, né, com a sua independência e disse, não, espera lá, a taxa de juros não pode baixar nesse momento, até por uma questão aí econômica, né, de inflação e por aí vai. Então, o Lula ficou muito incomodado, deu uma declaração, inclusive, durante a sua passagem lá por Roma, né? E a gente pode ver aí que hoje a taxa de juros está em 13,75%, e no mesmo mês, em 2021, ou seja, há 2 anos atrás, estava em 3,5%, 3,5%. Chegamos lá em 2021, inclusive, com 2% na taxa de juros. Então, é evidente que para o governo federal não é nem um pouco interessante, ou melhor, não é que não seja interessante para o governo federal, não é interessante para a popularidade de Lula, porque a gente sabe aí que Lula bateu muito forte nisso durante a campanha, em criar uma expectativa na população, principalmente naqueles com menor poder aquisitivo, de que eles teriam acesso a carro novo, a moradia, a viagem, a ter uma vida mais tranquila. E com a taxa de juros tão alta, é praticamente impossível. Lula, inclusive, alega que hoje 70% aí dos brasileiros estão endividados e que a redução da taxa de juros seria fundamental para minimizar esses problemas todos. Agora, certamente foi uma queda de braço que demonstra a importância da independência do Banco Central, a importância do Copom estar blindado para tomar decisões que tão somente populares, mas sim que se responsabilizem pela economia do nosso país.
Muito bem, Arão. Deu uma quedinha aí na tua conexão, mas foi muito rapidinho, deu para concluir o raciocínio. E a gente espera também que nessa questão da taxa de juros, o governo federal faça a sua parte, né? Porque a gente sabe que tem uma participação importante aí na tomada de decisão do Banco Central, que é verificar o que o governo de fato está fazendo também para reduzir os gastos públicos, que é um item importante nessa conta aí da taxa de juros. Arão, um abraço para você, uma excelente estada aí no Rio de Janeiro. Na segunda-feira o Arão volta aqui com o Ponto de Vista. Tá certo, Dair? Obrigado, um forte abraço a todos e um ótimo final de semana até segunda-feira no Repórter Cultura. Um abraço então.